Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 15, capítulo 2, da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Gênese de São Domingos. Num vale de Castela a Velha, banhado pelo Douro, quase a igual distância de Aranda e Osma, existe uma pequena povoação chamada de Caleruega, na linguagem do país, e Caleraga, na linguagem mais harmoniosa de grande número de historiadores. Foi aí que nasceu São Domingos, no ano de 1170 da era cristã. Deveu a existência, depois de Deus, a Félix de Gusmão e a Joana d'Asa. Tinham esses piedosos senhores uma casa em Caleruega, onde São Domingos veio ao mundo e que até a época presente ainda não caíra completamente em ruínas. Afonso, o sábio, rei de Castela, de acordo com sua mulher, seus filhos e os principais grandes de Espanha, aí fundou, em 1266, um mosteiro de religiosas dominicanas. Nesse mosteiro, nota-se uma parte mais antiga do que o corpo do edifício, diferente da arquitetura conventual. Uma torre fortificada do tempo da Idade Média, onde estão incrustadas as armas dos Gusmões, uma fonte com seu nome e muitos outros vestígios que o povo, órgão da tradição, chamava de o Palácio dos Gusmões. O ramo castelhano dessa ilustre família tinha seu solar no castelo de Gusmão, distante dali apenas umas léguas. O lugar onde tinha o seu jazigo, igualmente perto de Caleruega, era em Gumiel de Zan, na capela de uma igreja pertencente à ordem de Cister. Félix de Gusmão e Joana d'Asa foram, depois de sua morte, levados para essa capela e metidos em duas criptas, ao lado um do outro. Porém, a própria veneração de que eram alvo não tardou a separá-los. Cerca de 1318, o infante de Castela, Dom João Manuel, trasladou o corpo de Joana d'Asa para o convento dos dominicanos em Panafiel, que fizera ele próprio construir. Portanto, ficou Félix só no túmulo de seus avós, como testemunha fiel da nobreza do sangue que transmitira a São Domingos, indo Joana reunir-se à posteridade espiritual do seu filho, a fim de gozar da glória que ele adquirira, preferindo a fecundidade que emana de Jesus Cristo à fecundidade do sangue e da carne. Então, portanto, São Domingos tinha sangue nobre, né? Como o São Tomás de Aquino, né? Um fenômeno curioso precedera o nascimento de São Domingos. Sua mãe viu em sonhos o fruto de suas entranhas, sob a figura de um cão, segurando na boca um facho aceso, fugir do seu seio, indo incendiar o mundo inteiro. Atormentada por esse presságio, cujo sentido lhe era desconhecido, ia a miúdo orar sobre o túmulo de São Domingos de Silos,
noutro tempo abade de um mosteiro desse nome, não longe de Caleruega, e grata às consolações que recebera, pôs o nome de Domingos à criança que fora objeto de suas orações. Era o terceiro filho a que seu seio abençoado dava à luz. O mais velho, Antônio, consagrou a sua vida ao serviço dos pobres, e pela sua grande caridade honrou o sacerdócio de que se achava revestido. O segundo, Manes, morreu sob o hábito de frade pregador. Quando levaram Domingos à igreja para receber o batismo, novo prodígio veio manifestar a grandeza de sua predestinação. Sua madrinha, que os historiadores designam apenas como uma dama nobre, viu em sonhos, sobre a fronte do neófito, uma estrela radiosa. Sobre o rosto de Domingos ficaram sempre vestígios dela, notando-se como um traço singular da sua fisionomia, que da sua fronte irradiava um certo esplendor que lhe atraía o coração de todos os que o contemplavam. A pia de mármore branco em que ele recebeu a água santa foi transportada em 1605 para o convento dos frades pregadores de Valladolid, por ordem de Filipe III, que quis que seu filho fosse batizado nela. Existe hoje em São Domingos de Madrid e muitos infantes da Espanha têm nela sido iniciados à vida que reside em Jesus Cristo, nosso dileto Senhor. Domingos não foi criado com leite estranho. Sua mãe não consentiu que o sangue alheio corresse nas suas veias. Criou-o a um seio de onde não podia receber senão um casto alimento, e junto a lábios de onde não podia ouvir senão palavras de verdade. Nesse doce convívio maternal, apenas havia para ele a recear um certo mimo involuntário no vestuário e sua abundância de cuidados que se não podem reprimir, por mais cristão que seja o amor. Mas a graça que residia dentro dele cedo se revoltou contra esse jugo. Assim que pôde servir-se de seus membros, saía do berço quando o não viam e deitava-se sobre as tábuas no chão. Dizia que já conhecia a miséria dos homens e a diferença que há neste mundo entre a sorte de cada um, e que, cheio de amor pela humanidade, sofria de se ver numa cama melhor que a do mais humilde dos seus irmãos. Ou então, que, iniciado no segredo do berço de Jesus Cristo, desejava ser tratado como ele. Nada mais se sabe dos seus primeiros anos de vida, dos 6 primeiros anos de sua vida. Com 7 anos apenas, saiu da casa paterna, sendo mandado para Gumiel de Zan, para a casa de um tio que exercia naquela igreja o cargo de arcipreste. Foi aí, junto ao túmulo de seus antepassados, e sob a dupla autoridade do sangue e do sacerdócio, que Domingos passou a segunda parte da sua infância. Diz o historiador: antes que o mundo tocasse nesta criança, confiaram-na, como Samuel, às lições da igreja, para que uma salutar disciplina tomasse posse do seu tenro coração. Efetivamente aconteceu que, assente sobre uma tão sólida base, ia crescendo em idade e em graça, elevando-os todos os dias num ditoso progresso até a mais sublime virtude. Isso é um trecho aqui de uma... O Lacordaire vai citar vários autores, biógrafos de São Domingos, né? Esse trecho aqui é de Vida de São Domingos, de Constantino
de Orvieto. Foi para a Universidade de Valência, no Reino de Leão, única que nesse tempo possuía a Espanha, a terceira escola onde foi educado São Domingos. Entrou para ela aos 15 anos, achando-se pela primeira vez entregue a si mesmo, longe do ditoso vale, onde a sombra dos muros de Caleruega e Gumiel de Zan deixara todas as suaves recordações que prendem a alma ao torrão natal. Demorou-se 10 anos em Valência, tendo consagrado os 6 primeiros ao estudo das letras e da filosofia, como então se ensinavam. Mas diz um historiador, que ele vai citar outro biógrafo dele, né? O angélico mancebo Domingos, apesar de compreender facilmente as coisas humanas, estas não o cativavam, porque em vão procurava nelas a sabedoria de Deus, que é Cristo. Efetivamente, nenhum filósofo a comunicara aos homens, nenhum dentre os príncipes do mundo a conhecera. Eis a razão porque, receoso de consumir em trabalhos inúteis a flor e a força de sua mocidade, e querendo saciar a sede que o devorava, voltou-se para os profundos princípios da teologia, invocando e implorando a Cristo, que é a sabedoria do Pai, abriu o coração à verdadeira ciência e os ouvidos dos doutores das Sagradas Escrituras, parecendo-lhe esta divina palavra tão suave, e recebendo-a com tamanha avidez, junto com tão ardentes desejos, que, durante os 4 anos que a estudou, passava as noites quase sem dormir, dando ao estudo o tempo destinado ao descanso, a fim de beber dessa corrente abundante de sabedoria, com uma castidade ainda mais digna dela, absteve-se de vinho por 10 anos. Era, na verdade, um espetáculo admirável e encantador contemplar esse homem, cujos verdes anos denunciavam a pouca idade, mas em cuja conversa ponderada e força moral de costumes se revelava um velho, sempre superior aos prazeres da sua idade. Só procurava a justiça, sempre receoso de perder tempo, preferia caminhadas desnecessárias, o seio da igreja, sua mãe, e o sagrado repouso dos seus tabernáculos, e assim decorria sua vida entre a oração e o trabalho, assíduo igualmente numa e noutra coisa. Deus recompensou o fervoroso amor com que observava os seus mandamentos, inspirando-lhe um espírito de sabedoria e de inteligência que o fazia resolver sem dificuldade as mais intricadas questões. Então esse trecho foi citado de outro biógrafo chamado Thierry de Apolda. 2 fatos nos ficaram desses 10 anos em Valência. Durante uma fome que assolou a Espanha, Domingos, não contente com dar aos pobres tudo o que tinha, inclusive as próprias vestes, vendeu também livros com anotações que ele fizera à mão, a fim de distribuir entre eles o dinheiro proveniente das vendas. Admirando-se alguém que ele se privasse dos meios de estudar, proferiu estas, que foram suas primeiras palavras transmitidas à posteridade. Palavras de São Domingos, né? Posso, por acaso, estudar em peles mortas, quando há tantos homens que morrem de fome? Então aqui são as atas do processo de canonização dele, né?
Atas de Bolonha. O seu exemplo incitou os professores e estudantes da universidade a socorrerem abundantemente esses desgraçados. Em outra ocasião, vendo uma mulher cujo irmão estava cativo em poder dos mouros, chorar amargamente por não poder pagar o seu resgate, prontificou-se a ser vendido para o livrar. Deus, porém, que o reservava para a redenção espiritual de um grande número de homens, não o permitiu. Então, veja que na época de São Domingos, a Península Ibérica ainda não estava totalmente liberta dos muçulmanos, né? Certo? Final do século XII, né? Quando o viandante passa no fim do outono por uma terra destituída de todos os seus produtos, encontra às vezes ainda em uma ou outra árvore algum fruto esquecido pelo trabalhador, e esses restos de uma fertilidade desaparecida bastam-lhe para fazer uma ideia dos campos que atravessa. Do mesmo modo, a providência, deixando oculta nas sombras do passado a mocidade do seu servo Domingos, quis, todavia, que a história conservasse dela alguns traços, relações incompletas, nas comovedoras de uma alma, onde a pureza, a graça, a inteligência, a verdade e todas as virtudes eram um efeito do amor de Deus e dos homens singularmente prematuro. Amor de Deus e dos homens singularmente prematuro, né? Domingos chegara aos 25 anos sem que Deus lhe tivesse ainda manifestado os seus desejos sobre ele. Para o mundano, a vida é apenas um espaço de tempo que se deve percorrer o mais devagar possível pelo caminho mais suave. O cristão, porém, não a encara assim. Ele sabe que todo homem é um vigário de Jesus Cristo que, pelo sacrifício de si próprio, deve concorrer para a redenção da humanidade e que, na distribuição dessa grande obra, cada qual tem, desde toda a eternidade, o seu lugar marcado, que pode aceitar ou recusar. Sabe que, se desertar voluntariamente do posto que a providência lhe destinou no exército das criaturas úteis, este será dado a uma outra mais digna, ficando ele abandonado à sua própria direção, na estrada larga e curta do egoísmo. Uma bela lição aqui, né, do padre, né, Lacordaire. São esses os pensamentos que preocupam o cristão, cuja predestinação ainda não lhe foi revelada, e convencido de que o meio mais seguro de a conhecer é o próprio fato de desejar cumpri-la, seja ela qual for, deve estar sempre preparado para tudo quanto a Deus aprouver. É curioso aqui nessa frase, né, tem uma espécie de resposta, né, a Calvino, né, a respeito da predestinação. Essa frase é muito interessante, né? Vou lê-la de novo. Então, diz Padre Lacordaire que os cristãos, eles sabem que ele tem uma missão nesse exército de criaturas úteis, né? Úteis a Deus, né? Então, sabendo disso,
ele tem, então, a consciência, né? São esses os pensamentos que preocupam o cristão, cuja predestinação ainda não lhe foi revelada. E convencido de que o meio mais seguro de a conhecer é o próprio fato de desejar cumpri-la, seja ela qual for, deve estar sempre preparado para tudo quanto a Deus aprouver. É o desejo de cumprir, né, a vontade de Deus, né, que é um sinal, né, da nossa predestinação. Predestinação aqui, né? Predestinação ao céu, né? Diz São Felipe Neri, né, nosso patrono, eu prefiro o paraíso, né? Não descura nenhuma das funções necessárias à República Cristã, porque em qualquer delas se podem encontrar três coisas das quais depende o seu verdadeiro valor: a vontade de Deus que as impõe, o bem que resulta do seu fiel cumprimento e a dedicação de coração de quem está incumbido delas. Crê mesmo firmemente que as menos honrosas não são as menos elevadas e que a coroa dos santos nunca vem mais direta do céu do que quando pousa sobre uma fronte pobre, encanecida da humildade voluntária de uma vida trabalhosa. Pouco lhe importa, pois, que o lugar que Deus lhe marque. Pouco lhe importa, pois, qual o lugar que Deus lhe marque. Basta-lhe saber qual é a sua vontade. Veja que Padre Lacordaire, ele dá aqui uma outra dimensão para a palavra humildade, né? Ele fala assim: encanecida na humildade voluntária de uma vida trabalhosa. Vida trabalhosa. Então, a pessoa ser o indivíduo ser ou desempenhar, né, um trabalho árduo durante a vida, um trabalho constante, um trabalho disciplinado, né, é um sinal de humildade. Veja como a gente, na atualidade, a gente se engana a respeito da humildade, né? A respeito dessa farsa, né? Dessa postura farsesca do indivíduo humilde, né? Uma vida trabalhosa. Humildade voluntária de uma vida trabalhosa. Ora, Deus preparara para o jovem Domingos um mediador digno dele, que não somente lhe manifestaria a sua vocação, mas também lhe abriria as portas da sua futura carreira e conduzi-lo-ia por caminhos inesperados para o teatro onde o esperava a providência. Entre os meios de reforma a que se recorriam para levantar a disciplina eclesiástica, havia um particularmente recomendado pelos soberanos pontífices,
que vinha a ser o estabelecimento da vida em comum para o clero. Os apóstolos assim viveram, e o seu imitador, Santo Agostinho, deixara, sobre esse assunto, a célebre regra conhecida pelo seu nome. A vida em comum não é outra coisa senão a vida de família e do amor levada ao mais alto grau de perfeição. E é impossível que se observe fielmente, sem inspirar aos que a ela se dedicam, aqueles sentimentos de fraternidade, pobreza, paciência e abnegação que são a alma do cristianismo. Havia aproximadamente um século e meio que se dava aos padres que se sujeitavam a esse modo de vida nome de cônegos regrantes. Estes não constituíam um corpo único sob um chefe único, mas cada casa tinha o seu prior, que não dependia senão do bispo. Devemos, contudo, excetuar a ordem dos cônegos regrantes de Prémontré, fundada em 1120 por São Norberto. Ora, o bispo de Osma, Martinho de Bazin, ansioso por contribuir para a reabilitação da igreja, convertera recentemente os cônegos da sua catedral em cônegos regrantes, e sabedor de que na Universidade de Valência, existia um mancebo de raro mérito, procedente da sua diocese, concebeu a esperança de o agregar a seu cabido, assim como aos seus projetos de reforma. Encarregou desse negócio o homem que mais o tinha secundado na difícil obra que acabava de realizar, um homem já ilustre pela sua ciência e pelo encanto venerável da sua vida, e que mais tarde juntou a essas qualidades comuns a muitos um título a que nenhum tem direito senão ele. Há 6 séculos que o espanhol Dom Diogo de Azevedo, já sepultado em um túmulo que eu nem sequer vi e, contudo, não pronuncio o seu nome senão com respeito que me enternece. Porque foi ele o mediador escolhido por Deus para iluminar e dirigir o patriarca de uma dinastia da qual sou filho, e percorrendo a longa série de meus antepassados espirituais, encontro-o entre São Domingos e Jesus Cristo. A história nada nos diz das primeiras entrevistas de Dom Diogo com o jovem Gusmão, porém fácil será adivinhá-las pelo seu resultado. Aos 25 anos, uma alma generosa anela por sacrificar a sua vida. Implora do céu e da terra uma grande causa onde possa empregar uma grande dedicação. O amor e a força superabundam nela. E se isso se dá com uma alma cuja energia provém de uma natureza feliz, quanto mais se não dará com uma na qual o cristianismo e a natureza correm juntos como 2 rios virgens, de onde nunca se desvia uma única gota em vãs paixões. Bonito como escreve, né, o padre Lacordaire. É, pois, sem dificuldade que reproduzo no meu espírito a entrevista de Dom Diogo com o nobre estudante de Valência. Em breves momentos, ensinou-lhe o que não se aprende nos livros nem nas universidades: o estado de luta no mundo entre o bem e o mal, as chagas profundas feitas à igreja, a tendência dos negócios e, finalmente, tudo o que constitui o secreto elemento de um século. Domingos
iniciado nos males de seu tempo por um homem que os compreendia, de certo sentiu necessidade de contribuir com o tributo do seu corpo e da sua alma à cristandade enferma. Viu num relance qual o seu lugar e o seu dever. Viu-os no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e segundo a Jesus Cristo, Salvador único do mundo, princípio único de toda verdade, de todo bem, de toda graça, de toda paz, de toda dedicação, e cujos inimigos são os eternos inimigos do gênero humano, sob qualquer nome que se apresentem. Viu que esse sacerdócio divino, aviltado por muitas mãos indignas da sua consagração, necessitava de se reabilitar perante Deus e perante o povo, e que o não podia ser senão pelo ressurgimento das virtudes apostólicas naqueles que dele estavam revestidos e incumbidos. E como o primeiro passo para qualquer reabilitação consiste em fazermos nós mesmos o que desejamos ver fazer aos outros, o herdeiro dos Gusmões consagrou a sua vida a Deus no cabido reformado de Osma, sob a direção de Dom Diogo, que era então o seu prior. Começou logo, diz o bem-aventurado Jordão de Saxe. Agora ele vai citar Jordão de Saxe, né? Começou logo a brilhar entre os cônegos seus irmãos como um facho ardente, o primeiro pela sua santidade, o último pela humildade do seu coração, espalhando em torno de si um aroma de vida que dava vida, e um perfume semelhante ao incenso dos dias de estio. Seus irmãos admiram uma santidade tão sublime, nomeiam-no seu subprior, para que em uma mais alta posição fossem mais visíveis e mais eficazes os seus exemplos. Ele, portanto, desabrochando como um oliveiral e elevando-se como um cipreste, permanecia na igreja dia e noite sem descanso, entregue à oração, mal saindo fora do convento, receoso de perder um único momento de sua contemplação. Deus concedera-lhe a graça de chorar pelos pecadores, pelos aflitos e desgraçados. Trazia os males dos outros num santuário íntimo de compaixão, e esse doloroso amor, comprimindo-lhe o coração, expandia-se em lágrimas. Tinha por costume, raras vezes interrompido, apenas cerrada a porta, de passar a noite em oração e em conversa com Deus. Uma súplica que ele, repetidas vezes e de um modo especial, dirigia a Deus era que lhe desse uma verdadeira caridade, um amor que tudo sofresse pela salvação dos homens, persuadido de que nunca seria verdadeiramente um membro de Cristo enquanto se não consagrasse inteiramente, segundo as suas forças, à conquista das almas, a exemplo do Salvador de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que se imolou sem restrição pela nossa salvação. Tinha por costume ler um livro intitulado As Conferências dos Padres, que tratava igualmente dos vícios e da perfeição espiritual. E com essa leitura esforçava-se por aprender e seguir sempre o trilho do bem. Esse livro, com o auxílio da graça, elevou-o a uma pureza extrema de consciência, a uma abundante clareza na contemplação e a um grau altíssimo de perfeição. Então, esse é o trecho do filho espiritual dele, né, Jordão de Saxe. Então ele era um místico contemplativo, né?
preciso perceber isso aqui, né? Embora um homem de ação extraordinário, né? Ele era um místico contemplativo. A providência não se apressou com o que dizia respeito a Domingos, embora sua vida devesse ser curta. Durante 9 anos deixou-o em Osma, preparando-se para a missão, ainda então desconhecida, que ele havia de desempenhar. Nesse intervalo, em 1201, Dom Diogo de Azevedo sucedeu na sede episcopal a Martinho de Bazan. Então, o prior dos cônegos regrantes, né, passou agora a ser bispo. Pouco mais ou menos pela mesma época, começou Domingos a anunciar ao povo a palavra de Deus, sem contudo se afastar muito de Osma, e provavelmente continuou nesse ministério sobre o que se não possui pormenor algum até 1203. Então ele começou a pregar, né? Então, até 1203, época solene em que saiu de Espanha e sem saber se dirigiu, tendo então 34 anos para o ponto do seu destino. Que ele começou a sua grande obra, né, pública, já relativamente avançado em idade, né? 34 anos. Ele morre cedo, né? Termina aqui a gênese de São Domingos. Isto é, a sequência de coisas que formaram seu corpo e sua alma, e o prepararam para o fim providencial que ele havia livremente de cumprir. Todo homem tem a sua gênese particular, proporcionada ao seu serviço futuro no mundo, cujo conhecimento se nos torna necessário para o compreendermos bem. A amizade descobre-nos essas profundas dobras em que se ocultam os mistérios do passado e do futuro. A confissão nos-las revela, porém com um fim diverso. A história procura penetrá-los, para se apoderar dos acontecimentos na sua origem primária e ligar-lhes o fio à mão daquele que criou os germens e sob inúmeras formas neles deposita o bem. Domingos, que Deus chamara a fundar uma nova ordem que havia de edificar a igreja pela pobreza, pela pregação e pela ciência divina, teve uma gênese que manifesta a relação com essa predestinação. Nasce de uma família ilustre, porque a pobreza voluntária é mais admirável naquele que despreza uma fortuna e uma posição já adquiridas. Nasce na Espanha, longe do país que há de vir a ser o teatro de seu apostolado, porque um dos maiores sacrifícios do apóstolo é abandonar a sua pátria para levar a luz da verdade a nações cuja língua ele próprio ignora. Passa no interior de uma universidade os 10 primeiros anos da sua mocidade para ali adquirir a ciência necessária, as funções evangélicas e transmitir à sua ordem a sua estima por elas e a sua perfeição. Durante mais 9 anos, sujeita-se às práticas da vida em comum para se tornar conhecedor da sua organização, das suas dificuldades e das suas virtudes, com o fim de mais tarde não impor a seus irmãos senão o jugo a que ele próprio por largo tempo se submetera. Concede-lhe Deus, desde o berço, o instinto e a graça de habituar o corpo a uma vida áspera, pois como poderia o apóstolo suportar as fadigas das viagens, o calor, o frio,
a fome, a prisão, os golpes e a miséria, se não tivesse desde muito novo sujeitado o seu corpo ao mais duro tirocínio. Dá-lhe Deus também um gosto precoce e ardente pela oração, porque a oração é o ato onipotente que põe as forças do céu à disposição do homem. O céu é inacessível à violência. Só a oração o faz baixar à terra. Acima de tudo, porém, recebe Domingos o dom sem o qual de nada valem os outros. O dom de uma caridade imensa que o impele dia e noite a dedicar-se à salvação dos seus irmãos e o torna sensível a ponto de derramar lágrimas às suas tribulações. Finalmente, Deus envia-lhe para o iniciar nos mistérios do seu século um homem de rija têmpora, que vem mais tarde a ser o seu amigo, seu bispo e seu introdutor, como veremos, na França e em Roma. Introdutor da causa. Né? Estes fatos, pouco numerosos, mas seguidos e profundos, entretecem-se lentamente em um círculo de 34 anos, e formado por eles, Domingos chega sem mácula à mais formosa virilidade de um homem temente a Deus que um homem temente a Deus pode ambicionar. Então, é a idade praticamente que Cristo morreu na cruz, né? 34 anos. São Domingos vai chegar no palco, né, do teatro da sua vida, né, que é obviamente o sul da França. Né, e nós vamos seguir essa vida. Essa vida se confunde, né, se confunde inteiramente, né, com a tomada do sul da França pela heresia dos albigenses, dos cátaros, dos puros, dos maniqueus, né, que finalmente ressurgem, né, à plena luz do dia, né, no sul da França. E essa luta essa obra de São Domingos, nós vamos ver que ela tá misturada, ela tá costurada, né, com uma série de fatos do século, né, que estavam acontecendo na igreja, na França, né? Mas num certo momento o século, o papado, o rei da França, né, percebem que aquilo que estava acontecendo no sul da França era a coisa mais importante que estava acontecendo no mundo. E aí todos os olhos se voltam para esse palco, né? Que São Domingos já era um ator nesse palco. Né? Ele vai liderar, né, várias ações da igreja nesses acontecimentos do século. A vida de São Domingos é curioso como é que são os santos da igreja, né? Como que Deus prepara, né, certos homens
para as ações no mundo, né? São Domingos seria um grande santo contemplativo, né? Um grande santo místico, né? Tipo São João da Cruz, São Paulo da Cruz, né? Certamente um grande santo sem ter tido a vida de ação que ele teve, né? Mas Deus o escolheu para esse tipo de missão e não para o outro tipo de missão, né? Então ele tinha tudo para ser um Opa, deu uma travada aqui, eu não sei se vocês perderam alguma coisa. Mas São Domingos tinha tudo para ser um monge contemplativo, né? Sem enclausurado ou algo assim, né? Mas teve a missão dada por Deus para ser um homem de uma atividade impressionante, né? E de uma importância para a igreja que é difícil de exagerar, né? A luta na qual São Domingos atuou foi uma luta de vida e morte para a igreja, né? Então é isso, nós terminamos aqui a nossa leitura na página, já passamos o segundo capítulo, né? Bom, os capítulos normalmente aqui são pequenos, vai dar para ler um por dia. Mas nós estamos na página 23 e amanhã, se Deus quiser, nós começaremos o capítulo 3, que também é um capítulo pequeno e nós devemos lê-lo amanhã. Então agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta. Então, não havendo, Deus lhes pague pela presença, pela paciência, não é? Tenham todos um santo dia. Amanhã, se Deus quiser, retornaremos aqui à leitura na página 25. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.